E nesse episódio da série de embriologia, você vai aprender sobre os anexos embrionários, começando aí pelo saco vitelínico, depois o alantoide, partindo para o amnion e por último o corion. É isso aí, se inscreva no canal e fique ligado na gente. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo da embriologia hoje, falando sobre anexos embrionários. Anexos embrionários são bolsas membranosas derivadas dos folhetos embrionários ectoderme, endoderme e mesoderme, que vão auxiliar o desenvolvimento do embrião. Quer seja um embrião que tenha desenvolvimento direto, ou seja, embrião que não apresenta forma larval, ou embriões que apresentam desenvolvimento indireto, que apresentam, obviamente, fases larvais. Esses anexos embrionários, eles serão presentes em embriões de organismos do grupo dos cordados. É bom lembrar que, durante o desenvolvimento embrionário, uma primeira fase a ser analisada foi a fase relacionada à segmentação ou clivagem. Então, vamos partir de um ovo telolesto completo, um ovo chamado de ovo também megalesto. Esse ovo vai apresentar uma enorme quantidade de vitelo. A única porção desse ovo que não apresenta esse vitelo fica aqui na parte superior, E essa região vai ser denominada região do blastodisco, ou também chamado de disco germinativo, também conhecido por cicatrícula embrionária, Uma vez ocorrendo a fecundação, esse ovo ele vai passar por um tipo de segmentação, um tipo de clivagem, que é denominada de segmentação meroblástica discoidal, pois as células do embrião vão se dividir somente junto à região do blastodisco. Então, se você tiver uma primeira segmentação, uma primeira clivagem, você terá aqui a formação de duas células. Se você tiver a segunda clivagem, você vai ter aqui a formação de 4 células e assim sucessivamente. Sobre essas células, abaixo dela, nós encontramos o vitelo que não sofre a segmentação, porque esse vitelo muito denso, muito concentrado, ele não deixa formar as fibras do fuso cariocinético, não deixa formar o fuso mitótico, então somente essa região é que vai se dividir. Passado um período de tempo, nós temos, portanto, guardadas as devidas proporções, você vai ter aqui um embriãozinho. Lembre-se que esse embrião vai ser um embrião de cordado. E abaixo desse embrião, nós temos aqui toda a região do vitelo que futuramente poderá ser envolvido por membranas derivadas dos folhetos embrionários. Então aqui nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos pegar esse embrião e vamos promover um corte transversal, passando nesse ponto aqui. Ou seja, eu vou pegar não somente o embrião, mas vou pegar um pedaço, um fragmento do vitelo. Então, ampliando num corte transversal, nós teremos o seguinte. Você vai ter aqui, na parte superior, veja bem, o embrião do cordado nesse corte, ele ficaria aproximadamente assim. Aqui a região lateral, olha só, total do seu corpo. E essa parte mais periférica, essa parte mais externa, já é o nosso primeiro folheto embrionário, já é o nosso primeiro folheto germinativo desse embriãozinho de cordado. E esse folheto recebe o nome de ectoderme. Na parte superior do embrião, derivado do ectoderme, como nós vimos lá durante a organogênese, você vai ter o tubo, chamado tubo neural dorsal, que vai percorrer toda a região dorsal do embrião. Fiz em branco porque ele tem a mesma origem embrionária do ectoderme. Abaixo disso, nós observamos a estrutura que dá nome ao filo, ou seja, a corda dorsal, ou notocorda, E aqui ao lado, um folheto embrionário medial. Um folheto embrionário que ocorre junto à região mediana do embrião,
e esse folheto recebe o nome de mesoderma ou mesoderme, tanto faz. É bom destacar que esse mesoderma, que está sob a forma de somitos, apresenta toda essa parte superior, denominada epímero, totalmente preenchida. Aqui temos a região do mesômero e a parte inferior será a região do hipômero, de origem mesodérmica. E aqui embaixo teremos a grande faringe embrionária. E esta faringe embrionária é derivada do folheto germinativo denominado de endoderme. Portanto, nós estamos diante, obviamente, de um organismo triblástico. Guardadas as devidas proporções, nós encontraremos aqui embaixo, olha só, esse material nutritivo que eu fiz referência aqui. Então, isso aqui é o vitelo, veja bem que já fazia parte do óvulo desse animal, tá? Então, agora o que vai acontecer, tá? Vão ser formadas membranas duplas, derivadas de 2 folhetos embrionários, que vão formar os chamados anexos. Observando o seguinte, nesta região ventral, esta porção do ectoderma se abre e essa região do endoderma também se abre. E partindo da região endodérmica, nós teremos aqui a exteriorização desse tecido embrionário endoderma, que vai formar um envoltório, vai crescendo aqui assim, e vai formar uma película que vai abraçar literalmente esse vitelo. E ao abraçar esse vitelo, coloca ele diretamente em contato com o trato digestório primitivo desse animal, delimitado pelo endoderme. Só que concomitantemente a isso, a partir do folheto embrionário mesoderma, sai uma segunda membrana. Essa membrana sai por aqui, corre paralelamente à membrana endodérmica e cobre não somente o endoderme, mas cobre também o vitelo. Então, anexando todo esse material, tá, ao trato digestório desse organismo. Dessa forma, tá, surge o nosso primeiro anexo embrionário, a nossa primeira estrutura que vai auxiliar os embriões de cordado durante o seu desenvolvimento. O primeiro cordado vertebrado a apresentar anexo embrionário são os peixes, tanto peixes cartilaginosos, tubarões, raias, cações, como também nos peixes ósseos. Se você pegar, tá, e analisar, por exemplo, um pequeno peixe, tá, que seria, nesse caso agora, um peixe cartilaginoso, um tubarão, tá? Esses animais, os tubarões, tá, os cações, eles são animais dioicos, tá? Existe o macho, existe a fêmea, existe o dimorfismo sexual, a fecundação ela é interna e o desenvolvimento dele vai ser direto. Só que com relação ao desenvolvimento, existem tubarões ovíparos, existem tubarões ovovivíparos e existem tubarões vivíparos aplacentários. Nós vamos tratar de um tubarão ovíparo. Esse organismo, tá, ele vai apresentar-se da seguinte forma, tá? Então você vai ter aqui um filhotinho de tubarão que está dentro de uma estrutura membranosa, tá? E esse filhotinho de tubarão, dá uma olhadinha aqui, ó, ele já apresenta a morfologia externa do indivíduo adulto, só que em tamanho reduzido, tá? Esse tubarãozinho, ele vai apresentar junto à região ventral, tá, derivado do endoderme e do mesoderme, a um único anexo embrionário. Vai ter uma estrutura aqui, ó, tá, que vai nutri-lo durante a sua estada num envoltório membranoso. Essa estrutura que existe aqui, tá, é o primeiro anexo embrionário, que é denominado de saco vitelínico, tá? Ou vesícula vitelínica, tá? Esse saco vitelínico ou vesícula vitelínica apresenta material nutritivo formado basicamente de lipídios e proteínas, mais lipídios do que proteínas. Então, à medida em que, tá, o tubarão vai se desenvolvendo,
todo o material nutritivo que havia no gameta feminino vai sendo consumido pelo organismo e já vai diretamente para o seu trato digestório. Aqui, obviamente, na entrada do trato digestório, já ocorre no epitélio intestinal a secreção de enzimas digestivas, enzimas proteases e enzimas lipases, que vão digerir esse conteúdo, servindo para nutrir o embrião. Portanto, o saco vitelínico, ele tem por função promover, veja bem, a nutrição do embrião durante o seu desenvolvimento. Isso também valerá para o outro grupo de peixes, que seriam, no caso aqui, os osteíctens, que no caso seriam os peixes ósseos. A diferença é que na maioria dos peixes ósseos nós encontramos um desenvolvimento indireto, ou seja, esses organismos, eles apresentam uma forma, eles apresentam um estágio larval. O organismo jovem, ele não apresenta a morfologia externa do indivíduo adulto. Então, essa larvinha de um peixe ósseo, não tem nada a ver com uma sardinha adulta, ela também apresenta, olha só, da mesma origem, o saco vitelínico aqui, que vai ter exatamente a mesma função que tinha lá ali no peixe cartilaginoso, ou seja, promover a nutrição desse organismo. Então, nos peixes, é bom saber que o único anexo embrionário presente será o saco vitelínico. Agora, quando se trata de animais como aves e répteis, todos os anexos serão presentes. Nos mamíferos também, mas mamíferos é um assunto à parte, Em aves e répteis, você vai ter o seguinte, vamos partir, de também um ovo megalesto, um ovo telolesto completo, com segmentação meroblástica discoidal, então a origem vai ser a mesma. Porém, esse embrião, que vai ser um embrião, que pode ser, veja bem, pode ser aqui, um embrião de réptil, ou poderá ser um embrião de ave. Todos os anexos embrionários envolvidos serão derivados do ectoderme, endoderme e mesoderme. Então vamos partir de um ovo com casca. Então esta casca calcária, que é uma casca calcária porosa, ela foi formada ali no interior dos ovidutos desses animais. E esta casca vai ser uma casca, portanto, calcária, e ela vai ser extremamente porosa. Você consegue provar essa porosidade. Pega um ovo de galinha, por exemplo, coloca dentro de um copo de água, Você vai notar uma série de bolhas de ar em toda a superfície do ovo, mostrando, no caso, essa porosidade, Agora, presta atenção. Nesse ovo com casca, você vai ter um embrião. Vamos pegar aqui, um embriãozinho que se formou da mesma forma que esse aqui. E isso aqui seria um embrião hipotético, desse nosso animalzinho. Vamos imaginar que seja um embrião de réptil, Então isso aqui pode ser um pequeno lagartinho, Uma pequena tartaruguinha aí em franco desenvolvimento. Esse organismo, assim como aconteceu nesse, a partir, veja bem, da parede mais interna, parede cor de abóbora aqui, que seria a parede relacionada ao folheto germinativo, ao folheto embrionário endoderme. E do vermelho aqui, que seria o folheto embrionário mesoderme, envolverá esse material nutritivo. Então nós teremos na porção inferior, na porção ventral desse embrião, fazendo a função de nutrição, o anexo embrionário, visto anteriormente nos peixes, que predomina também nas aves e nos répteis, que corresponderá ao saco vitelínico, ou vesícula vitelínica. Lembre-se, derivado do folheto endoderme e derivado do folheto mesoderme. E a função também será a função de nutrição desse embrião. Porém, esse embrião, ele precisa eliminar produtos finais do metabolismo das proteínas
e metabolismo dos ácidos nucleicos, ou seja, ele vai produzir excretas nitrogenadas. Os excretas nitrogenadas mais comumente eliminados na urina dos animais são 3: a amônia, a ureia e o ácido úrico, tá? Desses 3, o menos tóxico tem que ser produzido e eliminado por esse organismo. Por quê? Porque ele vai guardar dentro dele, junto a um outro anexo embrionário. Ele não pode sair simplesmente do ovo e fazer xixi. Então ele tem que armazenar ali dentro. Então, derivado também do endoderma e do mesoderma, surgirá, tá, na porção posterior desse embrião, um segundo anexo embrionário que vai ter algumas funções. Mas uma das primeiras funções será armazenar os produtos finais do metabolismo. Essa estrutura membranosa presente aqui corresponde à estrutura denominada de alantoide. Então, como funções, o alantoide ele tem, primeira função, fazer, tá, no caso, o armazenamento de excretas nitrogenadas. Lembrando que a excreta que vai predominar sendo armazenado aqui dentro é o ácido úrico, que é uma molécula grande, praticamente insolúvel em água, portanto será insolúvel nos líquidos corporais. Ela é pouco reativa e ela é pouco tóxica, então ela pode ser eliminada com um mínimo de perda de água. Agora, além disso, é notado junto à parede do alantoide uma grande quantidade de vasos capilares que são derivados do embrião. Então, graças à porosidade da casca do ovo, o oxigênio do ar se difunde através da casca, entra em contato com esse vaso sanguíneo e se mistura ao sangue desse animal, sendo levado ao embrião. Da mesma forma, o gás carbônico que foi produzido durante a respiração celular desse organismo passará para esses vasos e fará o sentido inverso, sendo eliminado para o meio externo através da casca calcária porosa. Portanto, a segunda e importantíssima função do alantoide é promover os mecanismos de trocas gasosas, tá, existentes entre o embrião e o meio. Um outro aspecto interessante relacionado, tá, ao alantoide é o seguinte: na parte interior do ovo, a casca, os grânulos calcários vão se desprendendo. Esses grânulos calcários, ao se desprenderem, eles serão absorvidos por esses vasos sanguíneos, vão chegar no embrião e vão participar, tá, da formação da sua coluna vertebral, vai participar da formação do esqueleto. Portanto, o alantoide também entra com função de auxiliar, tá, na formação, tá, veja bem, na formação do esqueleto desse organismozinho, tá? Na formação, vamos botar aqui, ó, a formação, veja bem, na formação do esqueleto desse organismo, visto que o esqueleto será formado a partir, tá, do grão calcário que vai se acumular junto a essas células aqui, ó, que margeiam a notocorda, a região chamada de esclerótomo, como nós vimos lá nas aulas sobre organogênese, tá? Agora, é bom lembrar que tanto o saco vitilínico como o alantoide são derivados do folheto embrionário endoderma e mesoderma. Agora, partindo desta região, que é a região ventral do embrião, o folheto embrionário externo, que corresponde ao ectoderma, ele vai se exteriorizar, ele vai dar uma volta aqui, ó, e ele vira nesse sentido, tanto de um lado como do outro. Esse tecido aqui, ó, vai formar um envoltório ao redor do embrião, que será acompanhado também pelo folheto embrionário mesoderma. O mesoderma aqui, ele se delamina, uma lâmina desce, uma outra lâmina sobe por fora da região ectodérmica e vai formar um envoltório de duas membranas envolvendo completamente o embrião até a sua região, até a sua porção dorsal. Portanto, partindo daqui, ó, eu tenho uma membrana que vai fazer isso até essa região.
Partindo daqui, ela vai fazer um envoltório somente ao redor do embrião. Esta membrana em questão é chamada de membrana amniótica, ou simplesmente amnio ou amnion, delimitando uma cavidade ao redor do embrião, chamada cavidade amniótica, repleta de líquido amniótico, que tem por função fazer uma proteção do embrião contra, veja bem, contra o seu processo de desidratação. Evita também que o embrião grude, que o embrião fique aderido à casca do ovo. Portanto, protege contra adesões, que são adesões à casca do ovo. Mas tem um detalhe interessante. Na parte dorsal, na hora que esse anexo embrionário ele se une, ele vai bater um no outro aqui e aí vai começar a se exteriorizar partindo desse lado. E partindo desse lado uma outra membrana que vai envolver todo o complexo embrionário. Ele envolve o âmnio, envolve o saco vitelínico e envolve também o alantoide, tá? Essa outra membrana que delimita todo o complexo embrionário é uma membrana que é denominada córion, tá? A região do córion, ou também chamado de serosa, vai proteger não somente o embrião, mas todo o complexo embrionário contra problemas de quê? Problemas ligados aos choques, que seriam, no caso, aos choques mecânicos. Veja bem, esse ovo ele pode estar num ninho e ele pode mexer, tá? Então, para evitar que todo esse complexo embrionário sofra rompimento, esse líquido coriônico, tá? Envolvido pela membrana coriônica que envolve o complexo embrionário, protege completamente esse embrião, tá? Então, você tem o córion, ou serosa, e o âmnio, derivado de dois folhetos embrionários. O folheto embrionário ectoderma, que é o interno, e o folheto embrionário medial, que é o mesoderma. Então veja que o mesoderma participa da formação de todos os anexos. Os anexos que estão na parte inferior, na parte ventral do embrião, derivam do meso e derivam do endo. E os anexos que estão na parte dorsal desse embrião derivam do meso e derivam do ectoderme embrionário. E com isso, tá, esse organismo consegue se desenvolver dentro do ovo com todas as características de proteção, com todas as características de armazenamento de excreta e, obviamente, de nutrição. Tá? Essa foi mais uma aula do Biocrio sobre embriologia, tratando hoje do assunto anexos embrionários. Dê o seu like, ative o sininho e faça os seus comentários. Até a próxima! E no próximo episódio, você vai aprender tudo sobre placenta. Será que é um órgão ou um anexo embrionário? E aí, o que você acha? Até lá!